como, não é? Relatar a própria experiência, mas fica limitado porque não tem esse olhar, né? No desenvolvimento realmente. O olhar clínico, né? Que eu falo, que é Clínico. tanto E a falo. questão da socialização também, porque Sim. a gente na sala da clínica, eles estão num ambiente controlado, que a gente fala que é ambiente controlado. E muitas vezes eles apresentam comportamentos que com um ano com a gente não tinham apresentado, Sim, porque ali sim. está lidando com outras pessoas. Aham. Não sabe lidar às vezes para dividir, para partilhar. Então isso tudo a gente vai observando. Que coisa boa. Acontece num mês específico? Nos meses de férias, né? Janeiro e julho. Uhum. Que coisa boa. E vocês têm sempre essas pessoas de escada ou de outras cidades também fazem Isso. a colônia? A gente faz as parcerias. Esse ano a gente fez parceria com Maria Clara, que é nutricionista, com Liliane, que é fono. Fizemos várias parcerias. Então, quem for daqui de Ribeirão também, que quiser usar o espaço da gente, é pra gente florescer. Eu digo sempre que bom. é a única conta que a gente dividindo multiplica. Então, Inclusive, já temos pessoas daqui, Jéssica, que é Jéssica psicóloga, Farias, ela está sim. atendendo lá conosco. Aham, que coisa Então- boa. E essas crianças da colônia, por exemplo, são sempre lá de escada ou de alguma outra cidade? Você já a gente já atendeu trabalha? de outra cidade Uhum. também. Já atendeu de Recife, que veio só pra colônia. Ah, que de massa. Primavera, De Maraji, que são lugares Aham, próximos. Sim, sim. E no atendimento, já chegou gente de Ribeirão por lá? Já, Sim. sim. Aham. Temos. Porque eu conheço, inclusive, um pai que ele vai toda semana para Recife, não é? Justamente, e eu fiquei caladinha esperando justamente que a Florescer florescesse para dizer, olha, você tem agora mais perto, Mais né? próximo. E a importância dessa proximidade para o tratamento. Sim. A gente sempre trabalha com muita responsabilidade e baseado em evidência científica. Então, assim, pronto, na última semana que a gente atendeu, chegou um pessoal de Pojuca que conseguiu, mas só que a gente não conseguiria tratar, porque iria contra aquilo que a gente acredita e contra o que a ciência fala. Então, assim, quando eu falo do neuropediatra, é ter essa responsabilidade mesmo no diagnóstico, de que o diagnóstico ele não é destino de criança nenhuma, ele é ponto de partida. É a partir dele que a gente vai poder oferecer uma melhor qualidade de vida para a família, uma melhor qualidade de vida para a criança. E isso eu acho que é o mais importante. Uhum. E falando em Jéssica, tem um recadinho, né, Josinaldo? Que a Jéssica é assim, viu? Não perde uma. É. Um pequeno Problema problema. técnico. Mas vai. Oi meninas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jéssica Farias, uma das psicólogas aí da Florescer, né, que trabalha com adultos. Mas eu gostaria de dizer a vocês que vocês estão de parabéns, né, por tudo, pelo trabalho que vocês têm feito, né, por conscientizar as pessoas, por acolher essas famílias e cuidar dessas crianças. Parabéns pelo trabalho, pelas profissionais incríveis que vocês são. E é sempre um prazer estar com vocês todas as quintas-feiras. Um abraço! Olha aí. Outro Jéssica. Outro abraço, Jéssica é ótima e é uma pessoa que vem para somar, porque dentro do nosso propósito a gente também precisa cuidar de quem cuida. E aí Jéssica vem fazendo esse trabalho com excelência, oferecendo o serviço de psicoterapia para adultos. Então não são só as crianças, mas os pais também Para os pais, precisam. exato. Os adultos que precisam de apoio, Jéssica atende lá Quem nas cuida quinta-feiras. tem que ser cuidado. Cuidando né? de quem cuida. Essa frase eu chego a me arrepio, porque assim, nossa, a gente vê pessoas, né, tanto nessa área, né, com crianças, mas também com os idosos dentro de casa, né? Tantas famílias que as filhas que são delegadas, né? Às vezes a família é grande, mas fica só aquela filha para cuidar daquele pai, daquela mãe idoso. Eu tenho muitas amigas que relatam nos grupos, né? Justamente essa experiência que às vezes você olha de um lado, olha do outro e diz assim, meu Deus, eu tô só nessa jornada, né? E chora, se descabela aí. Lá a gente tem um propósito de ninguém soltar a mão de ninguém. Mas assim, e já vou dar um spoilerzinho, que esse já é o tema de uma próxima campanha que a gente vai fazer, que é o cuidar de quem cuida. Então fiquem ligados no Instagram, que eu também não posso falar muito, senão leva um beliscão aqui de Jéssica. E vocês, nessa preparação para inaugurar a Florescer, eu conversei com a mãe de Jéssica, né?
E aí ela dizendo assim, mas Neide, essas meninas são muito batalhadoras, porque Jéssica chegava em casa, a gente vai comprar tal equipamento, com que dinheiro? Sei não, mas a gente vai. A gente Né? até ri, porque realmente foi assim desde o início. Quando a gente acabou a colônia de férias de julho do ano passado, a gente, no local onde faz a colônia, que era a casa onde Raíssa morava, a gente disse, não, a gente vai montar. Inclusive, tinha ido uma pessoa para alugar a casa e já estava tudo certo. E a gente fez o marido dela desfazer o aluguel. E daí a gente pegou e começou a reformar. E foi indo assim, a gente não sabe até agora como foi que fez, mas tá tudo feito. Tudo com provisão de Deus. Que coisa boa. Quando a gente se conheceu, quando eu conheci Marília, eu disse a Marília uma frase que é assim: Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E com Jéssica eu sempre conversava, a gente precisa dar o passo para Deus dar o chão, porque se for a vontade de Deus, e eu sei que a gente, o propósito da gente é muito maior do que o que a gente imagina. A gente quer abençoar famílias. E não é tirando esse mercado que existe por trás do autismo, não é o valor financeiro existe, Sim. mas ele não pode transcender o propósito que a gente tem, que é passar informação baseada em evidência científica, baseada no que a gente estuda, no que a gente vê e com responsabilidade, que é o principal Isso. quesito de lá. E eu vou aproveitar essa sua fala para falar assim também de preconceito em relação às pessoas empreendedoras. Tem pessoas que têm uma visão bem deturpada da história e dizem assim, porque faz isso, faz aquilo, aí só visa ganhar, aí não sei o quê, aí tem... Aí eu fico me perguntando assim, uma pessoa que está empreendendo, ela tem o objetivo social, ela tem o objetivo humano, ela tem o objetivo, mas ela tem que ter o objetivo financeiro, porque imagina vocês numa segunda clínica inaugurando, por exemplo, aqui em Ribeirão, né? Então, existe demanda para isso. Vocês trouxeram a estatística que eu fiz equivocada aqui, devo ter pego sem olhar a data, né? Retroativa. E aí, o que acontece? Tem muita gente desassistida ainda. Isso. Então, é lógico que precisa ter esse olhar de crescimento, não é? E desassistido, principalmente em saber o que tem direito também. Isso. Porque a gente faz, quando a gente atende lá, a gente faz toda essa orientação. Você tem plano de saúde, como é? A gente faz todo esse... E eu sempre costumo falar assim, às vezes a pessoa pede um orçamento por WhatsApp, eu digo, vem aqui pra gente conversar, porque eu gosto de entender. Sim. A gente gosta de entender a situação da pessoa, porque a gente sempre pode ajudar. A gente sempre pode orientar e passar isso para profissionais qualificados dentro de cada área, assim, saber cada um no seu quadrado mesmo. Isso mesmo. Pois é, e pela terceira vez eu vou perguntar também de novo, meter o dedo na ferida, como a gente diz, né? Esse comprometimento da sociedade com as pessoas diferentes, né? Sejam autistas, sejam hiperativas, enfim. Vocês têm percebido esse avanço, como é que é? Aí a cada ano vocês vão me dando os feedbacks da experiência de vocês, né? Eu me refiro a preconceito, intolerância, desrespeito mesmo, porque eu digo assim, aqui a gente tem focado em tantos temas que eu digo, no dia que se resolver, a gente não fala mais. Enquanto não está resolvido, tem que falar, né? Hoje, por exemplo, deixa eu até pegar aqui o WhatsApp, porque eu recebi e já assinei uma petição, aproveitando, vou fazer esse parêntese, porque tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com a mulher. E a violência no nosso estado de Pernambuco, que infelizmente é considerado o estado mais violento em relação à mulher da nossa federação, né? Então isso é muito triste. E aí eu recebi para assinar, coloquei no meu Face, quem quiser ir lá, uma petição pedindo justamente que a nossa governadora, sendo ainda mulher, né, que faça valer. Aqui, diz o seguinte, dia 5 de abril se comemora o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no estado que mais mata mulheres no Nordeste. Desculpe, não é na Federação, no Nordeste. Se você também quer viver em um Pernambuco onde o feminicídio é zero, assine nossa petição em menos de 30 segundos. Está nas mãos de Raquel Lira dizer sim à regulamentação do Programa de Registro de Feminicídio de Pernambuco e criar políticas efetivas de combate à violência contra a mulher. E eu fui lá, assinei e coloquei, fiz a publicidade lá no meu Face, né? Então, voltando, porque tudo é questão, né, de
informação, como vocês estavam dizendo no início, que a gente precisa falar muito das questões que não são resolvidas ainda na sociedade, né? Por isso que eu bato, desculpe, sempre nessa tecla. Como é que as pessoas que vocês estão acompanhando, já chegaram esses pais que não aceitam que o filho é dessa forma, e tem a história dessa estatística que você falou de abandono, quando se tem, né, um diagnóstico, como é que... Geralmente, a gente recebe muitas mães que vêm procurar ajuda para o filho, e vem só, muitas vezes, porque o pai não aceita. Aí a gente tem que fazer todo esse trabalho de chamar o pai, de conversar. E ontem mesmo, até antes de eu sair de casa, eu estava conversando com uma mãe de uma criança que o pai traz, mas ele nunca vem conversar. E daí ela fica me mandando vídeos, fotos dos comportamentos do menino, da criança, mas ainda assim tem o preconceito. Mesmo com toda a informação, que vemos que, pronto, mês de conscientização já é muito bom, porque já conscientiza até as crianças hoje em dia. Meus filhos já sabem o que é. Quando eles veem assim uma criança no shopping fazendo alguma coisa, ele já diz que ele é autista, já sabe mais ou menos isso. Eu acho que agora essa nova geração vai vir com outra cultura a respeito desses transtornos do autismo, TDAH, porque se fala um pouco. Agora a gente também não pode cobrar muito das gerações antigas, que era como se a pessoa fosse deficiente. Eu estava até conversando ontem com as meninas na clínica, que antes essas crianças eram vistas como se tivessem possuídas, né? Eram exorcizadas. E ainda há gente que acha isso também. A gente já pegou um caso desse, assim, que uma mãe disse que ia levar ele para a igreja porque ele estava com espírito ruim. Então é bem complicado, mas eu acho que, na minha visão, uma visão ampla, a sociedade já está mais aceita em relação... como a Raíssa falou, a informação ajuda bastante. O conhecimento cura o preconceito. Foi essa fala que a gente trouxe no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização. Então, assim, tudo que é novo assusta. Tudo que é novo assusta porque você não sabe como lida com aquilo. Então, para as mães, a gente fala das mães porque é o público que a gente tem mais contato. Não que não existam pais, tem pais também que são muito comprometidos. Temos um caso que é o contrário. O pai que está correndo com a criança e a mãe não aceita. Então, assim, a gente vê que tem vários contextos. Mas, como a gente falou, o preconceito ele é construído, ele é transmitido. Uma criança hoje que nasce, ela nasce como se fosse uma caixinha vazia. E a gente vai mostrando a ela os comportamentos, as verdades, aquilo que isso é o que a gente vem trazendo de geração em geração. Eu costumo usar o exemplo sempre da manga com sal, da manga com leite à noite. Todo mundo dizia que não coma manga com leite, porque manga com leite vai matar. Mas ninguém nunca se atrevia a comer a manga com leite. Então, assim, quando a gente se permite viver a experiência e criar uma rede de apoio, que é importante também. Outra frase que fica muito na minha cabeça, é preciso uma aldeia para educar uma criança. Então, assim, às vezes a gente vem no relacionamento, a gente junta um pai e uma mãe que tem visões opostas sobre a educação, sobre cuidado, sobre o que é ser uma família. Então, quando a gente decide e se prepara, hoje eu sou muito a favor do preparo para uma criança. Você precisa se preparar para uma criança. Ninguém nasce com uma receita de bolo pronta de como vai viver ou de como vai educar. Nem eles vêm com manualzinho, Nem eles vêm com manual de instruções. Então, assim, a gente também precisa ter muito cuidado, porque a gente vive uma época acelerada. A gente vive onde a criança ela não pode... tem uma professora, a Cecília Antipoff, ela fala muito da criança do movimento. Hoje, se a criança se movimentar, a criança tem que ficar ali parada. Qual é a criança que consegue fazer isso? Não é uma criança. Então, ela fala muito dos diagnósticos precipitados também. Que a gente precisa olhar, de fato. Não é uma coisa que a gente vai olhar a criança uma ou duas vezes. O nosso trabalho, a gente costuma fazer uma avaliação, que são 8 encontros. A gente faz encontro com a família, a gente vai na escola olhar como é. Então, assim, aquele cuidado. E a gente não fecha diagnóstico. Na nossa função, a gente não fecha diagnóstico nenhum. Dentro do que a gente lê, do que a gente tem por experiência, a gente direciona, vamos procurar tal profissional para que ele possa ajudar melhor e a gente fazer, porque é um trabalho em equipe. É um trabalho de aldeia mesmo. E aí, sobre o preconceito, quanto mais a gente fala, como uma mãe disse a gente, quanto mais, eu sempre repito, e ela sabe que ela me disse isso,
Quanto mais a gente fala, mais a gente se fortalece. Eu acho que é isso. Sim. É um trabalho de formiguinha mesmo, de ir falando, de ir se fortalecendo e de ir quebrando esses comportamentos que vêm e deixar para uma geração nova, que é a geração dos nossos filhos, dos meus filhos, da minha filha, de Jéssica, esse olhar mais humano, que eu acho que tem se perdido um pouco ao longo de Sim. tudo, né? E falando em diagnóstico, eu já ia perguntar justamente isso, não é? Como é que se identifica um, um, um espectro que, por exemplo, não existe um exame de imagem, não existe um exame de sangue, não existe um exame, né? Porque a gente é muito assim, do concreto, de Muito querer isso. ver, de querer... E aí, como é que se dá? Por exemplo, eu estou com meu filho em casa e ele tem ali os meses crescendo e vai se desenvolvendo e eu percebo que tem alguma coisa que está diferente, né? Hoje a Então, gente já teve um avanço muito grande, que na caderneta de vacina das Sim, crianças, isso. você consegue encontrar o que a gente chama de marcos de desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa quebrar aquela história também de cada criança tem seu tempo. Não. Existe um marco que a criança precisa atingir dentro daquela faixa etária. Então, se a minha criança, por exemplo, tem 2 anos, já não desenvolve fala, eu vou acender um alerta. E a partir dos 6 meses, né, a partir dos 6 meses já consegue se observar alguns comportamentos. E hoje, baseado em ciência também, o tratamento precoce, ele muda completamente o rumo da qualidade de vida das famílias. Então, assim, não esperem ou notou, acompanhem os desenvolvimentos e procurem um profissional especialista. Especialista e com responsabilidade, porque são observações. Não existe exame clínico, sim. exame de imagem ou exame que façam diagnosticar o autismo. Não. É uma importância de uma avaliação multiprofissional. E essa avaliação é feita por profissionais especializados dentro do que é o transtorno do espectro autista e validado por um neuropediatra, um neuropsicólogo. Então, assim, é ter a responsabilidade mesmo. Na verdade, o autismo, ele é um transtorno comportamental. Então, a gente só consegue avaliar através do comportamento. Aí, eu e Raíssa, nós fazemos a avaliação, mas nós aplicamos testes da nossa área, que são testes padronizados, com correções automatizadas, que são da nossa área, que a gente vai aplicando. A maioria são questionários de comportamento que avalia linguagem, comportamento social, cognição, habilidade, coordenação motora, raciocínio lógico, oralidade, todas as funções executivas. E a gente faz esses testes com a criança. Quando a criança não corresponde, os pais ajudam, os pais que respondem os questionamentos. E a partir daí a gente levanta uma hipótese diagnóstica e encaminha para o neuro, que é ele que pode fechar o laudo. Mas é feito um processo, são meses de avaliação. Eu não vou chegar na criança. Às vezes tem criança que chega que é nítido. Sim. Comportamento nítido. Mas a gente precisa avaliar quais são as habilidades da criança e o que é que ela precisa. A gente já pegou criança de 8 anos que tem habilidades de uma criança de 2. Que coisas simples não consegue executar. Eu tenho um menino, por exemplo, que ele sabe o nome de todas as espécies de dinossauro, que eles comem, tudo. Mas ele não consegue pegar 2 Lego e encaixar um no outro. Então, às vezes, eles têm umas habilidades muito boas para coisas difíceis, ao nosso ponto de vista, mas coisas fáceis eles não conseguem fazer. E é isso que a gente precisa desenvolver. Que é o desenvolvimento cognitivo, das habilidades do dia a dia, né? Que ele vai precisar. E dentro dessa área de observação também, a gente precisa estar atento não só aos déficits, mas também quando as coisas acontecem antes do tempo. Então, um exemplo, uma criança com 2 anos conseguir ler e interpretar, isso não é comum. Tá cheio na internet, Muito. os gêniozinhos cheios, Os super gênios. né? Então, assim, a gente nem sempre é autismo, mas a gente precisa direcionar. Por que eu falo sempre isso? Porque uma escola precisa se organizar, a criança precisa sentir prazer para poder conseguir aprender. Então, se eu vou para uma escola que não consigo alcançar, eu já sei, eu não preciso disso. Só que dentro dessa mesma criança
ela não consegue transferir a letra bastão para cursiva, que é uma coisa simples para outras. Então, assim, são pontos que a gente... E os testes que Jéssica falou, eles vão criando, dando embasamento científico para o raciocínio que a gente cria dentro da nossa observação. Então, é muito importante a procura do profissional que tem a responsabilidade. Eu volto essa observação. Me lembro de uma amiga que o filho, quando começou na fase de engatinhar, ele batia muito nos móveis, né, na casa, assim, batia muito, aquele cuidado de não ter nada pontiagudo, né, cortante, não sei o que e tudo mais, no sofá, uma coisa ou outra ele batia. E ela achou estranho, né, aquilo e levou no pediatra e tudo, e o pediatra, vamos observar, vamos, né, dar mais um tempo e tudo mais. E quando ele começou a ficar em pé, a dar os primeiros passos, né, então ela via que ele não tinha direcionamento, né? E era justamente um olhinho que estava ficando sem visão, né?